11 horas e 36 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News. E olha, estudantes do curso de Escola Técnica de Artes da UFAL estão apresentando ao público os resultados artísticos dos conteúdos vistos em sala de aula. As apresentações são gratuitas e seguem até o dia 26. Fernando Palmeira esteve lá, já vendo como é que está a movimentação, traz para a gente todos os detalhes. Acredito que você, assim como eu e todos nós, amamos a arte. A arte do teatro, da música, do folclore, da cultura em geral. Então, um convite especial que eu venho aqui, nesse solo sagrado do ambiente da criatividade, da ciência para as artes, que é a ETA, a Escola Técnica de Arte da nossa Universidade Federal de Alagoas. Muito obrigado. É isso mesmo, vamos convidar, estamos aqui na Escola Técnica de Arte da UFAL, a maior instituição pública federal de ensino no ensino das artes aqui de Alagoas. Então você que tem interesse em estudar instrumentos musicais, violino, violoncelo, piano, percussão, clarinete, saxofone, vem aqui para a escola, canto erudito, canto popular, teatro, dança e produção de moda. Então todos esses cursos, nesse semestre, esse evento, a CETAC, que é essa semana, ela é bienal. Essa é a nossa primeira edição. E qual foi a ideia? É que a cada 2 anos nós temos uma finalização dos cursos, que são as formaturas desses estudantes, que são os novos profissionais da arte daqui do estado. O que acontece? É tanta coisa acontecendo, é tanto TCC. E o que são os TCCs? Diferentemente das graduações, das licenciaturas, no teatro é um espetáculo de teatro, na dança um espetáculo de dança, nos instrumentos musicais, recitais de música, de canto. E na moda, eles defendem seus TCCs com produtos, com catálogos de moda, com novas tendências, produtos biodegradáveis, novas soluções para uma moda consciente e também desfiles e exposições de peças de vestuário. Então, cada um era em um horário distinto e a gente não conseguia acompanhar tudo, nem os próprios docentes, nem os discentes. Que foi que nós resolvemos com a semana? Reunir todas essas apresentações numa grande mostra, das 15 a 22 horas. Ontem, mesmo com a cidade, né, como estava na abertura, nós estávamos com esses espaços aqui lotados para assistir, para ouvir música, para assistir dança, para assistir teatro. E hoje é a mesma coisa, todos os dias, das 15 às 22. Tanto na Escola Técnica de Artes, tem apresentação no corredor, no jardim, em salas de aulas mais convencionais, que eram teóricas, em auditórios como teatro, aqui no Espaço Céu, que é um local tão cultural e tão festivo na história e na memória da Universidade, né, Federal de Alagoas, no Espaço Cultural, que fica aqui ao lado, que é a antiga reitoria, e também amanhã, quinta-feira, no Teatro Deodoro. Temos a formatura de dança, então tudo gratuito, das 15 às 22. Então chega na escola aqui à tarde, vai assistindo, vai vivenciando essa imersão em cultura na área da moda, do teatro, da música, do instrumento musical, do canto, do teatro e da dança. Então hoje a gente vai ter uma programação que começa às 15 horas com música, temos vamos transitando pelas salas onde estão tendo essas apresentações e a partir das 18 horas, várias apresentações de dança, do balé à dança contemporânea. Tem uma disciplina, por exemplo, de iluminação e de história do traje. Então eles estão unindo como trabalhar a iluminação cênica e com o traje passeando pelos períodos, né, da nossa história, pela indumentária. E é isso, então a gente está aqui convidando vocês, a escola está de portas abertas para receber vocês familiares, vocês da comunidade em geral. Acabamos de fazer um processo seletivo e em junho os novos estudantes vão estar chegando aqui na escola, né? Então, esses que vão chega aqui na escola para poder conhecer como é que vocês vão sair. Vão sair em festa, com muita arte e com muita cultura. Parabéns, professor Davi. De 22, desde ontem, até o dia 26, essa maravilha de celeiro de grandes descobertas à disposição da comunidade e nesse evento fantástico que merece a participação de todos essa semana. ETA, Escola Técnica de Arte de Comunicação da Universidade Federal de Alagoas, no seu momento, no limiar de novos grandes profissionais na conclusão desse curso. Convido a todos aí. Então, temos hoje ainda, terça-feira, vamos até sexta, sempre das 15 às 22 horas, gratuitamente. A escola está aqui aguardando vocês, temos uma praça de alimentação especial montada para esse evento. Então, vem vivenciar a cultura pelos nossos corredores, nas nossas salas, essa escola, esse entorno aqui na Praça Sinibu, né, uma praça tão centenária e histórica no nosso centro da cidade. A escola fica aqui, na Praça Sinibu, no centro. Então, vem para cá vivenciar isso com a gente. Pode ter certeza que você vai ter um dia renovado. Viver é uma arte. E a arte está aqui, presente, para você também viver, vivenciar e participar. Venha fazer parte dessa riquíssima programação cultural
e da arte nas Alagoas. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a Telemar, da organização Ardon de Melo, no canal 525 NET. Claro. E olha, gente, a gente já volta aqui ao estúdio novamente, né? Porque a gente vai agora, hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News, e a gente já recebe aqui no estúdio o Bruno Calado. E a gente já aproveita, né, para falar sobre esse quadro aqui, Penal News, a gente fez uma entrevista agora há pouco com Sandro Augusto, o juiz de direito, né, mostrando exatamente esse livro aqui. A gente tem a oportunidade de mostrar. Bruno Calado, inclusive, que estará no lançamento desse livro na semana que vem, dia 30, né? A gente já mostra aqui para vocês, olha, essa é a capa do livro, muito bem trabalhado. Aqui tudo explicando sobre a prática do direito fraterno, né? A importância da prática do direito fraterno nas audiências de custódia, quanto que isso é importante para o nosso sistema jurídico e também para diminuir o abarrotamento que a gente tem no nosso sistema penitenciário, né? Vamos agora, então, ao nosso estúdio Penal News, aqui já recebendo Bruno Calado, que estava viajando, né? Nosso turista, estava pelo Chile, gente, um verdadeiro lorde, viu? Você estava acompanhando as fotos. Bruno, você traz mais uma vez aqui para a gente um tema muito importante, muito polêmico também, que está em alta, infelizmente, né, a gente viu aí esses casos de racismo ou injúria racial também contra o jogador Vini Júnior, e infelizmente esse caso aconteceu, na verdade vem acontecendo repetidas vezes com ele mesmo e cada vez mais ganhando também espaço na mídia, né? E você fala exatamente sobre isso, equiparação da injúria racial ao racismo. Como que a gente consegue, então, diferenciar esses dois crimes? Ambos são crimes mesmo, né? Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Me desculpem, estou um pouco resfriado hoje. Começo, primeiramente, Polane, parabenizando a obra do doutor Sandro Augusto, um excelente magistrado, um exemplar magistrado, hoje atuante na 17ª Vara Criminal. Está trazendo para a felicidade dos juristas, né, de quem lida com o ordenamento jurídico como um todo, a obra, né, da aplicação do princípio da fraternidade nas audiências de custódia. A audiência de custódia é um tema muito polêmico no âmbito jurídico, Polane, porque são julgados de forma... as audiências são muito despadronizadas, né, pelo ciclo de magistrados que ali passam. Então, há uma despadronização de julgamentos, de entendimentos e a aplicação de um princípio tão importante, desconhecido, mas tão importante como o princípio da fraternidade, ajuda e ajudará muito mais os aplicadores do direito, né, nas audiências de custódia. Então, parabenizo essa obra, me farei presente sim, no lançamento com muito orgulho, a convite do magistrado, e se Deus quiser estaremos por lá. Hoje trazemos esse tema da equiparação da injúria racial ao racismo, né? A injúria racial antes muito confundida com o próprio racismo, e a gente traz primeiramente essa conceituação que se difere, Polane, a diferenciação crucial entre injúria racial e racismo é muito confundido, inclusive para quem vai noticiar delitos dessa natureza, e agora com essa situação do jogador Vinícius Júnior em voga, né, até a mídia também vem noticiando de forma equivocada sobre essa diferenciação de injúria racial e racismo. Mas essa diferença crucial gira em torno do sujeito passivo. Todo crime, Polane, ele tem sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo é quem comete o delito. E sujeito passivo é a vítima, é quem é ofendido por aquele delito, né? Então, a diferença entre injúria racial e racismo, ela gira em torno do sujeito passivo. Na injúria racial, alguém ofende a honra, certo? Em razão de elementos como cor, raça, etnia, religião, certo? E essa é a injúria racial, em face de um indivíduo determinado. No caso do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior foi o alvo daquelas injúrias raciais, certo? Enquanto no racismo, uma coletividade é ofendida. Então, o sujeito passivo, ele se difere dessa forma. Enquanto na injúria racial é um sujeito determinado, né, um indivíduo determinado, de forma única, direcionada àquele indivíduo, o racismo é uma coletividade. Né? A integralidade da ofensa é destinada a uma coletividade, a um grupo, a uma raça, certo? Então, essa é a diferença crucial entre injúria racial e racismo. Hoje em dia, a injúria racial e o racismo, antes o racismo era muito mais gravoso, hoje em dia houve, para a felicidade
das pessoas que são vitimadas e da sociedade como um todo, houve a equiparação da injúria racial ao racismo. E, Bruno, ambos a gente viu, inclusive acontecer contra o jogador Vinícius Júnior, né, Vini Júnior, ambos são considerados crimes previstos em lei. Eu queria que você explicasse para vocês como eles estão previstos no Código Penal. Veja, Paulana, até 11 de janeiro desse ano, até 11 de janeiro de 2023, desde 1940, o crime de injúria era previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. O Código Penal é de 1940, Código de Processo Penal de 1941. Veja quanto tempo, né? Então, o crime de injúria racial era previsto lá, nesse artigo 140 do Código Penal. Depois do dia 11 de janeiro, com o advento da Lei 14.532 de 2023, né, de 11 de janeiro de 2023, houve essa equiparação. O que é essa equiparação? É trazer a gravidade do crime de injúria para se equiparar ao crime de racismo. Então, houve a retirada do crime de injúria racial do Código Penal, do artigo 140 do Código Penal, para a inclusão na lei do crime racial. Né? Na lei do crime racial, que é uma lei antiga de 89, eu acho que é a lei 7.716 ou é 7.726, de 1989, uma lei também antiga, mas muito mais nova do que o Código Penal, né? Então, extraíram o crime de injúria racial do Código Penal e implementaram nessa lei do crime racial, né? Aumentando, inclusive, a pena e trazendo outras consequências, como, por exemplo, o sujeito que cometia o crime de injúria racial anteriormente, ele chegava na delegacia, às vezes pagava uma fiança e saía, né? Era um crime afiançável. Hoje em dia, com a implementação do crime de injúria racial e a equiparação ao racismo, o crime deixou de ser afiançável, é um crime inafiançável. Então, o sujeito que comete permanecerá preso, se não tiver a prisão convertida, né, em uma liberdade provisória, a depender do juiz, na audiência de custódia, inclusive. Mas tornou-se um crime inafiançável, tornou-se um crime imprescritível. O que é imprescritível? Já falei de inafiançável, que não é passível de sair com pagamento de fiança, com arbitramento de fiança. E o crime imprescritível é aquele crime, Paulane, que não se esvai no tempo. Ele não deixa de existir com o passar do tempo. O crime que é prescritível, ele prescreve com o tempo, ou seja, depois de um determinado tempo, o direito do Estado de punir, ele prescreve e o Estado não tem direito mais de punir aquele indivíduo. Hoje em dia, o crime de injúria racial, por ser equiparado ao crime de racismo, ele é imprescritível. Não importa quanto tempo depois do cometimento do crime passe, aquele indivíduo ainda assim poderá ser punido, poderá ser preso, poderá responder pelo crime de injúria racial. Então, essa equiparação gira em torno desses pontos. Do agravamento da pena, né? A pena que era de 1 a 3 passou para 2 a 5 hoje em dia, certo? É trazido pelo artigo 2º, a linha A dessa lei do crime racial, certo? Com implementação dessa lei 14.532 de 2023, a partir de 11 de janeiro, e passa a ter essas consequências. Aumento de pena, passa a ser inafiançável, passa a ser imprescritível, tornando assim o cometimento desse crime um crime muito mais gravoso. E Bruno, quando a gente fala sobre essas mudanças no Código Penal, trazendo então a injúria racial para se equiparar então ao crime de racismo, a gente tem visto tudo isso acontecer, é claro, para que a lei ela vá acompanhando as necessidades da sociedade, né? Que é isso que a gente tem visto. A gente falava agora há pouco de direitos humanos, com essa crescente também de direitos humanos, veio então essa necessidade de fato proteger. Afinal de contas, a gente falava também aqui agora há pouco sobre o crime da moda, né? É uma coisa que está tão antiquada ainda, né? Julgar o outro pela sua raça, pela sua cor, enfim, isso é tão antiquado, né? É verdade, Paulana. Eu costumo fazer essa concatenação, né, do crime com a moda. O crime, às vezes, ele segue uma moda. Por exemplo, a moda do furto de residências. Aí há uma alta excessiva do cometimento de furtos à residência. Crimes de estelionato, de golpes de internet. Há uma alta. Estamos vivendo uma alta em golpes de internet. Os delinquentes vêm se inovando em questão de golpe, né, e inovando cada vez mais, sendo cada vez mais difícil. Falávamos outro dia aqui de placas, e estão subtraindo essas placas do Mercosul,
né, e deixando um telefone para contato no para-brisa do veículo que teve a placa furtada. Quer sua placa de volta? Faça o Pix de R$100 e deixarei em canto tal. Para um indivíduo que tem a placa furtada, às vezes é melhor fazer o Pix, porque o procedimento, a burocracia, para solicitar um despachante do Detran, para comprar uma nova placa, sai muito mais oneroso e aí aquele indivíduo acaba caindo nesse golpe propositadamente, de forma voluntária, certo? Para recuperar sua placa. Então, são crimes que vêm em uma tendência. E aí a gente estava comentando, o crime de racismo, o crime de injúria racial é um crime que tão antiquado, tão obsoleto, já devia estar totalmente fora de moda, já não deveríamos estar noticiando mais crimes dessa maneira, mas infelizmente aconteceu com o jogador brasileiro, Vinícius Júnior, num país totalmente preconceituoso. A Espanha, ela tem essa má fama de ser um país, um local de muito preconceito, de muito racismo, de muita injúria racial. E infelizmente temos esse jogador brasileiro, Vinícius Júnior, que vem sendo alvo de injúria racial. Injúria racial. Vários indivíduos, vários torcedores de um time adversário, né, atribuindo ofensas raciais àquele jogador dentro do campo. Então, aqueles indivíduos todos estão cometendo injúria racial de uma maneira ainda mais detalhada, Polani, porque tem um parágrafo dentro desse artigo novo que traz a injúria racial que diz que há penas maiores, inclusive, para quem comete isso no âmbito esportivo. Então, aquela pessoa que cometer no âmbito esportivo, ela, por exemplo, ela terá uma pena de 2 a 5 anos, além da proibição de 3 anos, por 3 anos, de não frequentar estádios de futebol, de não frequentar ambientes ligados, concatenados a esportes, etc. Então, há essa ampliação. Então, a lei veio muito bem detalhada, essa implementação, essa equiparação ao crime de racismo veio muito bem detalhada. É uma dúvida que fica, né? A gente tem a legislação aqui para o nosso país. O crime aconteceu na Espanha, mas a legislação é a mesma para esse crime de injúria racial e racismo? É a mesma também lá na Espanha? Como que deve responder os jogadores que já foram, alguns deles, identificados, inclusive através das imagens de câmeras de segurança do próprio estádio, né? E como é que fica também a responsabilidade da torcida, do time, né? Que tem aqueles torcedores praticando injúria racial, praticando racismo? Veja bem, Paula, a legislação se difere. Na Espanha há um código penal diferenciado, há um ordenamento jurídico diferente do Brasil. Só que aqui nós temos o que chamamos de princípio da extraterritorialidade. Ou seja, a lei do Brasil ela pode sair daqui do Brasil e ser aplicada no estrangeiro. É o princípio da extraterritorialidade, é trazida pelo artigo 7º do Código Penal. Se atender aos requisitos impostos por este artigo, a lei pode sair daqui do Brasil e ser aplicada lá fora. E é o caso que vai acontecer aqui. Né? Inclusive, autoridades... Já que a vítima é um brasileiro nato. Né? Então, autoridades aqui do Brasil já estão tomando a frente para que aplique a lei brasileira lá fora. E aí, aqueles torcedores, o time vai responder, o time pode responder com alguma multa, com alguma penalização de, por exemplo, a proibição de ter a sua torcida no estádio, mas no âmbito criminal, há o que a gente fala reiteradas vezes aqui no Quadro Penal News sobre o princípio da individualização da pena, ou seja, do princípio da pessoalidade penal. Aquele indivíduo que comete o crime, só ele poderá responder pelo crime que cometeu. Então, o diretor, por exemplo, do time de futebol lá, se não houver ligação, né, autoria intelectual ou material dele nesse crime de injúria racial, ele não responderá. Quem responderá é o torcedor de forma individual. Muito bem, então, Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio. Semana que vem tem mais. Com fé em Deus, Paulana, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com todos vocês e mando um abraço em cada um. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações.